no dia 26 de agosto de 1346, ao sul da cidade portuária de Calais, no norte da França. Um exército inglês em menor número, comandado pelo rei Eduardo III da Inglaterra, confrontou as forças do rei Filipe VI da França. Enquanto a batalha se intensificava, o flanco direito inglês foi furiosamente atacado pelos franceses. Apesar das imensas adversidades e depois de ser derrubado e quase perder a vida durante a luta, foi o filho de 16 anos do rei inglês, o príncipe Eduardo, quem reuniu as forças e expulsou os franceses. A vitória na Batalha de Crécy foi apenas o começo da notável carreira do príncipe Eduardo. Quem era ele? Como ele contribuiu para a Guerra dos 100 Anos e por que nunca se tornou rei da Inglaterra? Esta é a história de Eduardo, o príncipe negro. O homem conhecido na história como Eduardo de Woodstock, ou Eduardo, o Príncipe Negro, nasceu em 15 de junho de 1330 no Palácio de Woodstock, em Oxfordshire, na Inglaterra. As origens do nome Príncipe Negro não são conhecidas com certeza. O Príncipe Eduardo não era chamado por esse nome enquanto estava vivo. Na verdade, ele só passou a ser chamado assim durante a Era Tudor, mais de 100 anos após sua morte. Alguns especulam que o nome surgiu por causa da armadura preta que ele supostamente usava habitualmente nas batalhas, enquanto outros afirmam que o nome veio da reputação sombria que ele ganhou ao realizar campanhas de terra arrasada, ou chevauchée, pela França durante a Guerra dos 100 Anos. Uma terceira teoria é que esse nome vem do seu brasão de armas, que mostrava 3 penas de avestruz sobre um fundo preto. O pai do príncipe negro era o rei Eduardo III da Inglaterra, filho e herdeiro do rei Eduardo II. Eduardo III tornou-se rei em 1327, aos 14 anos de idade, depois que seu pai, fraco e impopular, foi deposto por sua esposa, Isabel, e seu amante, Roger Mortimer, um poderoso nobre inglês que, junto com Isabel, organizou uma revolta enquanto estavam na França e invadiram a Inglaterra em 1326, rapidamente suplantando o governo de Eduardo. O grande erro de Eduardo II foi conceder poder excessivo durante todo o seu reinado a uma série de favoritos da corte, como Piers, Gavaston e a família Despencer. Ações que, em última análise, lhe custaram o trono e a vida em 1327. A mãe do príncipe negro era Filipa de Hainaut, filha de Guilherme I, conde de Hainaut. Ela foi rainha da Inglaterra desde a data de seu casamento com Eduardo III em 24 de janeiro de 1328 até sua morte em 15 de agosto de 1369. Eduardo e Filipa acabariam tendo 13 filhos, dos quais o príncipe Eduardo era o mais velho. Quando Eduardo nasceu no verão de 1330, seu pai ainda era basicamente um fantoche de sua mãe e de Mortimer. Eles conseguiram derrubar o impopular Eduardo II em 1327 e então tomaram o controle da Inglaterra, com o filho adolescente de Isabel sendo rei apenas no nome, a princípio. No entanto, Eduardo III logo mostrou que não era nada parecido com seu pai em termos de habilidades políticas e militares. Foi o nascimento de seu filho e herdeiro, Eduardo de Woodstock, que motivou o rei a agir contra Mortimer e Isabel, cada vez mais impopulares. No dia 19 de outubro de 1330, Eduardo III invadiu um castelo onde o casal estava residindo em Nottingham e os capturou. No dia 29 de novembro, Mortimer foi executado.
enquanto Isabel foi colocada em prisão domiciliar e proibida de qualquer atividade política. A reafirmação decisiva do poder real por Eduardo foi bem recebida pela nobreza inglesa. O jovem rei imediatamente decidiu declarar guerra aos escoceses para vingar a humilhação da Batalha de Bannockburn em 1314, na qual Eduardo II havia perdido o controle sobre a Escócia. O exército bem treinado de Eduardo III garantiu uma vitória completa sobre as forças escocesas na Batalha de Halidon Hill em 19 de julho de 1333. Eduardo foi recebido como um herói ao retornar para a Inglaterra. A partir de então, ele estava determinado a reconstruir o poderio da Inglaterra, como existia na época de seu avô, o rei Eduardo I, ou mesmo nos dias do rei Henrique II. No século XII, quando o rei inglês também governava a maior parte do norte e do oeste da França. Nessa tarefa de renovação real, seu filho mais velho se tornaria um participante habilidoso. Os detalhes dos primeiros anos de vida de Eduardo de Woodstock são escassos. Ele foi nomeado Conde de Chester em 1333, seu primeiro título, e foi criado em meio a uma corte magnífica, onde banquetes e celebrações eram abundantes. O jovem príncipe era vestido com roupas de seda fina e tinha um alfaiate pessoal. No entanto, o pai do príncipe também queria garantir que seu herdeiro pudesse cumprir suas funções como governante militar um dia. Para isso, o príncipe recebeu sua primeira armadura aos 7 anos de idade e, a partir dos 13 anos, participou dos inúmeros torneios de cavalaria organizados pelo rei. Na primeira década de seu reinado, Eduardo III se envolveu em novos conflitos com o rei escocês Davi II, liderando várias campanhas nas terras fronteiriças da Escócia após a Batalha de Halidon Hill. No entanto, seus pensamentos logo se voltaram para o maior inimigo da Inglaterra, a França. E em 1337, Eduardo iniciou o que ficaria conhecido como a Guerra dos 100 Anos, o conflito no qual o príncipe negro se estabeleceria como um dos grandes líderes militares do período medieval. A reivindicação de Eduardo ao trono francês teve origem na morte, em 1328, do rei Carlos IV da França, que faleceu sem um herdeiro masculino, deixando 2 principais pretendentes ao trono: Filipe, conde de Valois, primo de Eduardo, e o próprio Eduardo, cuja mãe, Isabel, era irmã de Carlos. A aristocracia francesa escolheu Filipe de Valois para se tornar Filipe VI da França. Essa escolha não foi contestada a princípio, principalmente porque, na época, Isabel e Mortimer queriam manter boas relações com os franceses. De fato, mesmo quando Eduardo assumiu o controle pessoal da Inglaterra, no final de 1330, ele manteve relações cordiais com Filipe, enquanto lidava primeiro com os escoceses nos anos seguintes. Mas as relações entre os monarcas ingleses e franceses foram se deteriorando gradualmente e, em 1337, a Inglaterra entrou em guerra com a França. Depois que Filipe ameaçou confiscar o Ducado da Gasconha, o último grande território da Inglaterra no continente. A princípio, Eduardo entrou em guerra exclusivamente por causa da questão da Gasconha, mas no início de 1340 ele ampliou o motivo da guerra ao reivindicar publicamente seu direito ao trono francês. Assim, a guerra, que se estenderia com intervalos até 1453, tinha como causa o direito da Inglaterra ao trono francês, mas também o esforço para recuperar territórios como o Ducado da Normandia, que a Inglaterra havia perdido no início do século XIII. O plano inicial de Eduardo na guerra era atrair as forças francesas para uma batalha decisiva. Assim, ele invadiu o norte da França no outono de 1339, usando táticas de terra arrasada para devastar o campo.
No entanto, o rei Filipe recusou-se a enfrentar os ingleses em batalha aberta e retirou suas forças para posições defensivas, forçando Eduardo a recuar para Flandres sem uma vitória. Foi lá que ele declarou formalmente sua reivindicação ao trono francês em janeiro de 1340, na cidade de Gantier. Nessa época, Eduardo estava desesperado por uma vitória sobre os franceses, já que a pesada tributação na Inglaterra para pagar seu exército era impopular. Por isso, ele reuniu mais de 100 navios em Holbrook, no leste da Inglaterra, para transportar suas tropas até Flandres e iniciou uma nova ofensiva com seus aliados flamengos. No entanto, os franceses já haviam antecipado esse movimento e estavam bloqueando sua entrada em Flandres com uma frota 2 vezes maior que a dele. Eduardo recebeu notícias sobre isso, mas mesmo assim escolheu zarpar no dia 22 de junho. As frotas se enfrentaram 2 dias depois, perto da cidade de Sluis. Embora os barcos franceses fossem mais rápidos, seus marinheiros eram inexperientes em combate, enquanto as embarcações de Eduardo estavam repletas de arqueiros habilidosos. Além disso, os barcos franceses estavam amarrados uns aos outros para manter uma posição defensiva, tornando a frota extremamente imóvel. Os ingleses, consequentemente, conquistaram uma vitória total, capturando quase toda a frota francesa. Apesar do impressionante sucesso naval na Batalha de Sluis, Eduardo ainda não conseguiu forçar o rei Filipe a uma batalha decisiva em território francês. Logo ficou sem fundos e foi forçado a abandonar sua campanha. Após as negociações de paz em 1344 terminarem em fracasso, Eduardo lançou uma nova grande campanha em 1346. Nessa época, o príncipe negro tinha 16 anos e já era considerado suficientemente velho para participar da guerra. Ele também havia sido nomeado príncipe de Gales em 1343. Pai e filho, com seu exército, desembarcaram na Normandia em 12 de julho de 1346 com um exército de 14.000 homens. Ao chegarem lá, o príncipe foi armado cavaleiro por seu pai e recebeu o comando da vanguarda do exército. Após saquear a cidade de Corne, no final de julho, com o príncipe negro desempenhando um papel de destaque na captura da cidade, o exército de Eduardo continuou sua marcha para o leste através da Normandia, em direção a Calais. Após atravessar o rio Somme, em 24 de agosto, eles chegaram a uma elevação entre as aldeias de Crécy e Vadicourt. O rei inglês tinha cerca de 2.500 homens de armas, 3.000 cavaleiros, 2.000 lanceiros e de 5.000 a 7.000 arqueiros, enquanto uma força francesa que se aproximava rapidamente era muito maior, contando com mais de 20.000 homens. No entanto, os ingleses estavam bem descansados quando a batalha começou no dia 26, enquanto os franceses estavam cansados após uma longa marcha para o norte. Enquanto o rei Eduardo comandava o centro do exército e o conde de Northampton à esquerda, o príncipe negro recebeu o comando da ala direita. O avanço francês foi liderado por besteiros genoveses, com a extensa cavalaria francesa se formando atrás deles. Ao ver os genoveses vacilarem sob o intenso fogo dos arqueiros ingleses, eles avançaram através dos besteiros, causando caos e confusão nas fileiras francesas. Embora isso tenha retardado o ataque francês, no início da noite, a força principal francesa chegou ao campo de batalha e investiu contra a ala direita inglesa, sob o comando do Príncipe Negro. Isso levou a uma luta intensa na qual o próprio príncipe foi derrubado ao chão. No entanto, reforços vindos do flanco esquerdo inglês ajudaram a repelir o ataque francês e o príncipe Eduardo, embora bastante atordoado, logo se levantou e continuou lutando bravamente. À medida que a luz do dia desaparecia, os franceses lançaram onda após onda de ataques de cavalaria, sem sucesso. O rei Filipe teve 2 cavalos mortos sob ele durante a batalha e recebeu uma flechada no rosto. Quando a noite caiu,
com seu exército se desintegrando ao seu redor diante do avanço constante dos ingleses, ele fugiu do campo de batalha a contragosto, sofrendo uma terrível derrota para o exército triunfante do rei Eduardo. A Batalha de Crécy foi uma das maiores vitórias inglesas da Guerra dos 100 Anos, com o exército de Eduardo sofrendo menos de 300 baixas, enquanto as baixas francesas foram muito maiores, incluindo um grande número de nobres proeminentes, como o irmão de Filipe, o conde de Alençon e o rei João da Boêmia. O príncipe negro e seu pai encontraram o corpo do rei João ao inspecionarem o campo de batalha no dia seguinte. Eles ficaram profundamente comovidos, pois João era um dos maiores guerreiros de sua época, tendo perdido a visão durante uma cruzada. Disse que o príncipe pegou o emblema de João com 3 penas brancas e o tornou seu. O emblema de João permanece como símbolo do príncipe de Gales até hoje. Após a batalha, Eduardo cercou o porto de Calais, enquanto um exército escocês invasor, incentivado por Filipe a explorar a ausência de Eduardo, foi decisivamente derrotado em Neville's Cross por uma força inglesa, sob o comando do arcebispo de York, em 17 de outubro de 1346. Calais finalmente se rendeu em agosto de 1347 e em outubro daquele ano o rei Eduardo negociou uma trégua e retornou a Londres. O espírito de júbilo em toda a Inglaterra, em torno das grandes vitórias de Eduardo e de seu filho, foi rapidamente interrompido, quando, em agosto de 1348, a peste negra atravessou o Canal da Mancha e devastou o país. A peste bubônica acabaria matando mais de 1/3 da população da Europa. Cidades densamente povoadas como Londres foram particularmente atingidas de forma severa. De fato, o príncipe negro foi pessoalmente impactado pela doença, já que ela tirou a vida de sua irmã Joana em 2 de setembro de 1348. No entanto, apesar da peste, o rei Eduardo inaugurou uma nova ordem de cavalaria no castelo de Windsor naquele mesmo ano, dando-lhe o nome de Ordem da Jarreteira. Ela tinha 26 membros originais, incluindo o príncipe negro, que ajudou seu pai a selecionar os outros membros fundadores, todos escolhidos com base em atos de bravura e não apenas por seu posto. A ordem foi, talvez, o legado mais duradouro do reinado do rei Eduardo III, já que continua até hoje como a mais alta ordem de cavalaria do Reino Unido. Quando os efeitos da peste começaram a diminuir no final de 1349, o rei Eduardo viu a oportunidade de retomar a ofensiva contra a França. Após ouvir sobre uma tentativa iminente de retomar Calais, o rei e seu filho foram até o porto estratégico. Antecipando-se aos franceses, armaram uma armadilha para o inimigo, repelindo as forças francesas em 1º de janeiro de 1350, embora não sem que o príncipe negro tivesse que liderar sua guarnição para salvar seu pai, depois que Eduardo ficou isolado do lado de fora dos portões da cidade contra uma força inimiga muito maior. O príncipe negro possuía grandes propriedades por toda a Inglaterra. Ele implementou uma série de políticas para a geração de receita, quando sua renda caiu após a peste negra. Durante a crise, ele mostrou ser um senhor justo, instruindo seu oficial responsável pelas rendas na Cornualha em 1351 a lidar de forma equitativa e correta com seus inquilinos, e a protegê-los de opressões e extorsões. Além disso, após distúrbios locais em Cheshire, no verão de 1353, o príncipe viajou pessoalmente para o condado, realizando sessões judiciais para resolver as queixas. Ele também concordou em conceder a Cheshire uma carta de liberdades. Além dessa administração bem-sucedida de suas terras, o príncipe negro também estava ganhando a reputação de ser um esbanjador excessivo,
vivendo constantemente além de seus meios financeiros para sustentar seu estilo de vida extravagante. Dito isso, deve-se notar que a extravagância do príncipe não era um gasto sem propósito. Na Inglaterra medieval, grandes senhores precisavam ser generosos em banquetes e na oferta de presentes para recrutar homens para seu serviço e manter sua lealdade. Encontrar um equilíbrio entre recompensar seus seguidores e evitar o peso das dívidas era um desafio enfrentado por muitos senhores medievais, especialmente após a Peste Negra, quando havia escassez de mão de obra em todo o continente. E soldados e agricultores estavam em uma excelente posição de negociação quando se tratava da continuidade de seus serviços. Em 1355, Jean de Grey, um cavaleiro gascão da Ordem da Jarreteira, a província controlada pelos ingleses no sudoeste da França, informou ao rei Eduardo que as pessoas da região estavam preocupadas com as ações do conde de Armagnac, que havia sido nomeado pelo rei João II da França como governador da região sul do Languedoc e que havia capturado várias cidades e fortalezas gasconhas. Eduardo estava ansioso para retomar a ofensiva contra a França e seu grande conselho decidiu que o príncipe negro deveria liderar uma expedição a partir da Gasconha para assegurar a província e punir o conde de Armagnac. Além disso, no dia 10 de julho, o príncipe foi nomeado tenente do rei na Gasconha, permitindo-lhe basicamente governar a Gasconha como um vice-rei real de fato. Ele recebeu um exército de 2.600 homens, que seria reforçado por soldados gascões. Acompanhando o príncipe à França estavam 14 cavaleiros da Ordem da Jarreteira, incluindo os experientes condes de Warwick e Suffolk, e os conselheiros especiais e amigos próximos do príncipe, Sir John Chandos e Sir James Audley. Eles chegaram a Bordeaux em 20 de setembro de 1355. No dia seguinte, uma cerimônia religiosa foi realizada na Catedral de Saint-André, após a qual o príncipe falou diretamente aos habitantes de Bordeaux, contando a eles sobre seu plano de partir para a ofensiva contra o governador do Languedoc, marchando para o leste e devastando suas terras. Em uma grande chevauchée, um termo francês que significa uma incursão brutal de pilhagem, onde as terras de ambos os lados da coluna, em avanço, eram queimadas. O objetivo de uma chevauchée era saquear a riqueza e os recursos das terras inimigas para minar a capacidade do inimigo de fazer guerra. Com os contingentes gascões se juntando ao seu exército, a força do Príncipe Negro chegou a cerca de 8.000 homens e no dia 5 de outubro eles partiram de Bordeaux, seguindo o rio Garonne, e entraram nas terras de Armagnac em 12 de outubro, onde as tropas começaram a queimar. E incêndios logo se espalharam por muitos quilômetros ao redor do exército. Embora Armagnac estivesse no comando de uma força maior do que os anglo-gascões, ele não queria arriscar uma batalha contra os homens experientes do Príncipe Negro. Em vez disso, ele reuniu seu exército na cidade fortificada de Toulouse e destruiu as pontes sobre os rios Garonne e Ariège, esperando que o ataque perdesse força ou parasse antes de chegar aos rios. No dia 28 de outubro, o príncipe chegou ao rio Garonne, ao sul de Toulouse. O príncipe havia sido informado por guias locais a seu serviço que o riacho podia ser atravessado a val. Assim ele atravessou o rio com seu exército. Esse movimento audacioso aumentou muito o moral de seus homens, enquanto causou pânico entre Armagnac e os franceses, que assumiram que o príncipe voltaria antes dos rios. Em vez disso, seu exército agora marchava para o leste através do Languedoc, uma região totalmente despreparada para a carnificina que se abatia sobre eles. O exército chegou à importante cidade de Carcassonne e arrasou seus subúrbios no dia 6 de novembro, seguindo depois para Narbonne, que foi ocupada em 8 de novembro. As tropas do príncipe já haviam percorrido 400 quilômetros desde que partiram de Bordeaux e estavam à vista do mar Mediterrâneo.
Eduardo decidiu, por fim, retornar à Gasconha antes que o clima de inverno chegasse. O exército do príncipe atravessou novamente o rio Garona em 20 de novembro e, após receber reforços, o conde de Armagnac finalmente deixou Toulouse. Ele seguiu os anglo-gasconhos enquanto eles se moviam para o oeste, para a fúria de João II, o rei francês. No dia 28 de novembro, o príncipe retornou ao solo gascão e passou o Natal em Bordeaux, em meio a grande alegria e celebração, pois a expedição havia sido um claro sucesso. Muitos senhores gascões que haviam se juntado aos franceses agora se uniram à causa inglesa, já que o fracasso de Armagnac em proteger as terras de seus vassalos havia sido brutalmente exposto. A chevauchée de 1355 demonstrou ainda mais a habilidade militar do príncipe negro. Quando as notícias do sucesso chegaram à Inglaterra, Eduardo III percebeu uma oportunidade de lançar uma ofensiva mais ampla contra seu inimigo. Como rei, João II enfrentava uma crise em suas relações com a nobreza francesa. Isso se originou da prisão, por João, do poderoso aristocrata Carlos de Navarra e de outros senhores normandos em um jantar em Rouen. Quando ele jogou Carlos na prisão e executou 4 nobres, causando uma revolta na Normandia contra o rei francês. Para explorar essa situação, o rei Eduardo enviou uma pequena força sob o comando do Duque de Lancaster para a Normandia no início de junho de 1356 e instou o príncipe negro a marchar para o norte para se juntar ao exército de Lancaster a fim de atacar o filho de João II, o conde de Poitiers, que era responsável pela defesa da França ao sul do rio Loire. O príncipe teve sua expedição atrasada pelo conde de Armagnac, que voltava a ganhar força, cujas incursões na Gasconha forçaram o príncipe a deixar 2.000 de seus 8.000 homens no ducado para defendê-lo. Antes de iniciar sua marcha, no dia 4 de agosto, avançando para o norte através da França e devastando as terras por onde passavam. À medida que o príncipe se aproximava do rio Loire, ele começou a perceber o perigo sério. Seu exército estava em apuros, pois Lancaster havia encerrado sua campanha na Normandia diante de uma força francesa muito maior, enquanto João II estava reunindo um exército imenso em Chartres. Além disso, embora João continuasse impopular entre a aristocracia francesa, eles agora se uniram a ele por medo do príncipe negro. Assim, o rei conseguiu reunir uma força mais de 2 vezes maior que a do príncipe, que agora ficaram desesperados para localizar e se unir ao exército de Lancaster. No dia 7 de setembro, o exército do príncipe chegou ao Loire e aos subúrbios de Tours, com o objetivo de se juntar a Lancaster, que estava a apenas 70 milhas de distância na margem norte. No entanto, fortes chuvas logo tornaram o rio cheio intransponível. E após receber notícias de que o exército de João estava avançando em sua direção, a apenas 20 milhas de distância, o príncipe negro ordenou uma retirada, enquanto Lancaster recuou para a Bretanha, deixando o príncipe negro para se virar sozinho. Com ambos os exércitos se movendo para o sul, os franceses conseguiram ultrapassar e cortar a linha de marcha inglesa, e agora estavam a oeste do inimigo, perto de Poitiers. Estava claro que um grande confronto era iminente, mas enquanto o príncipe liderava cerca de 7.000 homens, o rei João tinha mais de 20.000 homens com ele. No dia 18 de setembro, o príncipe tomou posição a sudeste de Poitiers. Suas forças ocuparam uma elevação, enquanto seus flancos estavam protegidos por densos bosques de um lado, com carroças do comboio de bagagens usadas para proteger ainda mais seus flancos. O príncipe posicionou a divisão de Warwick e Oxford à sua esquerda, a de Suffolk e Salisbury à sua direita, enquanto ele comandava o centro. Seus arqueiros de arco longo ficaram nas alas do exército. Na manhã do dia 19, o rei João e os franceses haviam chegado. Ele formou seu exército em 3 divisões,
lideradas pelo Delfim Carlos, seu irmão Felipe, o Duque de Orleans e por ele mesmo. Às 7h30 da manhã, o príncipe reuniu suas carroças e os moveu em direção ao sul, como se estivesse recuando. A finta funcionou e a cavalaria francesa atacou a linha inglesa. Esse ataque teve sucesso inicial, pois os cavalos franceses blindados resistiram aos arqueiros do príncipe e colidiram com os anglo-gascões. No entanto, após se reposicionarem para o lado, os arqueiros ingleses miraram nos cavalos atrás da linha de frente, causando um efeito devastador e destruindo o ímpeto do ataque francês. A cavalaria que havia rompido as defesas foi cercada e abatida. Os ingleses, então, atacaram os homens de armas franceses exaustos através das cercas vivas e avançaram pelos flancos da linha francesa, forçando-os a recuar após 2 horas de combate sangrento. A divisão francesa mais forte, sob o comando do rei João, começou então a avançar. Embora isso fosse uma ameaça grave, o príncipe negro lançou uma carga surpresa de cavalaria diretamente contra a linha francesa, enquanto também enviava uma força montada em uma grande manobra de flanco para atacar o lado esquerdo dos franceses. Um combate corpo a corpo se seguiu, com ambos os lados sofrendo baixas. Mas então, a força de reserva gasconha atacou o flanco esquerdo dos franceses, causando pânico generalizado nas fileiras de João. Os arqueiros ingleses, tendo esgotado suas flechas, largaram seus arcos e se lançaram na batalha. Com contingentes do exército francês agora fugindo, o rei francês foi cercado e capturado pelos ingleses. Na noite de 19 de setembro, os mortos franceses somavam 2.500 homens de armas, enquanto o rei e dezenas de nobres notáveis foram capturados. Das garras da derrota, o príncipe negro arrancou uma vitória improvável e total. O rei João capturado foi tratado com respeito pelo príncipe negro, que o serviu à mesa na noite após a batalha e elogiou o valor e a coragem do rei. Se os princípios centrais da cavalaria medieval eram a bravura em batalha e o respeito pelo inimigo, então, em Poitiers, o príncipe negro demonstrou por que seria lembrado na história como a personificação de um guerreiro cavalheiresco. O exército anglo-gascão retornou a Bordeaux em 5 de outubro sob grande júbilo popular. Depois disso, uma trégua de 2 anos com o rei João, que estava cativo, foi acordada em 23 de março de 1357. O príncipe e seu prisioneiro real partiram para a Inglaterra e, em 24 de maio, Eduardo de Woodstock desfilou triunfante por Londres. Esse foi o auge de sua carreira como príncipe guerreiro da Inglaterra. Em 8 de maio de 1358, Eduardo III assinou um acordo com João II, no qual João concordou em pagar 4 milhões de francos, como resgate por sua libertação, e reconheceu Eduardo como governante soberano da grande província do sul da Aquitânia. Em troca, Eduardo renunciaria à sua reivindicação ao trono francês. Esse tratado representou uma vitória substancial para os ingleses. Após sua vitória, o príncipe voltou ao seu persistente problema de gastos excessivos, enquanto ele embarcava em uma ambiciosa expansão do Vale Royal. Residência real em Cheshire, uma abadia iniciada por seu bisavô, Eduardo I. No entanto, quando o governo provisório francês rejeitou o tratado assinado com João, o príncipe negro e seu pai mais uma vez lideraram uma grande expedição à França em 28 de outubro de 1359, com a intenção de marchar sobre Reims e coroar Eduardo III como rei da França. No entanto, o exército não conseguiu capturar a cidade e Eduardo decidiu negociar, concordando com o Tratado de Bretigny em 8 de maio de 1360. Segundo os termos do tratado, Eduardo cedeu terras no norte e oeste da França, totalizando cerca de 1/3 do país.
Em troca, Eduardo renunciou à sua reivindicação ao trono francês e reduziu o resgate de João para 3 milhões de coroas. Com a guerra contra a França agora temporariamente suspensa, o príncipe negro de 31 anos casou-se com Joana de Kent, sua prima de 33 anos, no verão de 1361. Ele retornou à França e logo depois foi investido como príncipe da Aquitânia, como recompensa por sua vitória em Poitiers. O príncipe partiu para a França com a maior parte de sua casa, além de mais de 600 soldados, chegando a Lormont, perto de Bordeaux, em 29 de junho. Lá, o príncipe era bastante popular no início de seu governo, pois sua hospitalidade extremamente generosa e grandes banquetes o tornaram querido pelos senhores locais. Além disso, o príncipe e sua esposa estavam extremamente felizes em seu novo domínio, especialmente com o nascimento de seu primeiro filho em janeiro de 1365, um filho a quem deram o nome de Eduardo. Além disso, em uma reunião dos 3 estados, o corpo representativo da Aquitânia, em setembro de 1365, o príncipe mostrou-se disposto a ouvir as queixas de seus súditos e agir para resolvê-las. Trabalhando para reduzir a criminalidade em suas terras, após ouvir reclamações sobre bandos de saqueadores e senhores em conflito. Enquanto isso, a França tinha um novo rei. João II havia morrido em abril de 1364. O novo rei Carlos V mostrou ser um governante forte e eficaz, e um adversário formidável para o príncipe negro, que em 1365 já estava enfrentando algumas tensões com seus nobres, incluindo seu antigo inimigo, o Conde de Armagnac. A atenção do príncipe negro logo foi desviada completamente da Aquitânia, voltando-se para a Espanha. Quando ele recebeu uma mensagem em 1366 do deposto rei Pedro de Castela, implorando ao príncipe que o ajudasse a restaurá-lo ao trono. Pedro, de 32 anos, sucedeu seu pai, Afonso XI, como filho único de um casamento sem amor com a rainha Maria de Portugal. Mas seu pai preferia sua amante, Leonora de Guzmán, com quem teve vários filhos, aos quais dedicava honra e afeto, enquanto isolava Pedro, que desenvolveu um forte ressentimento em relação aos seus meio-irmãos, especialmente o mais velho, Henrique de Trastâmara. Como rei, Pedro foi um aliado valioso de Eduardo III, já que Castela havia se tornado o estado mais poderoso da Península Ibérica. Então, em 1366, Pedro foi removido do trono por seu inimigo mortal, Henrique, em uma invasão apoiada por Carlos V da França. Quando fugiu para a Gasconha, muitos dos conselheiros do príncipe negro se opuseram a ajudar Pedro, pois em sua fuga rápida pelos Pirineus, ele não trouxe nenhum soldado consigo. Isso significava que o príncipe teria que mobilizar um exército e arcar com o ônus financeiro da campanha, caso quisesse tentar restaurar Pedro ao trono de Castela. Além disso, Pedro era amplamente considerado um tirano instável, alguém que também havia sido excomungado pela Igreja Católica. Apesar de suas reservas em relação a Pedro, os ingleses estavam cautelosos quanto a permitir que Castela caísse sob influência francesa e estavam determinados a manter a aliança anglo-castelhana. Portanto, Eduardo concordou relutantemente em ajudar a restaurar o rei castelhano em 23 de setembro de 1366, com a condição de que Pedro fizesse um juramento para reformar a maneira como governava, caso fosse restaurado ao poder em Castela, e também para reparar suas relações com a Igreja. Após o nascimento, em 6 de janeiro de 1367, do segundo filho do príncipe negro, Ricardo, que mais tarde se tornaria o rei Ricardo II da Inglaterra, o príncipe deixou Bordeaux para se juntar ao seu exército, que estava se reunindo com mais de 6.000 homens nas encostas dos Pirineus.
Então, em 14 de fevereiro de 1367, a vanguarda do príncipe, sob o comando de Sir John Chandos, cruzou os Pirineus, sendo seguida pelo príncipe no dia 20, com o corpo principal chegando a Pamplona, capital de Navarra, em 23 de fevereiro. Quando o exército do príncipe chegou à Vitória, sofreu com o clima rigoroso e a falta de provisões. Enquanto estava acampado nos arredores de Vitória, foi emboscado em 25 de março por uma força franco-castelhana comandada por Henrique, perdendo centenas de homens. No entanto, esse choque impulsionou o príncipe à ação e, após recuar para Navarra, ele marchou para o sul por uma nova rota. Em 3 de abril de 1367, os dois exércitos se encontrariam em uma planície aberta, a cerca de 1 milha a leste da cidade de Nájera. Embora os tamanhos exatos dos exércitos sejam disputados, é provável que Henrique de Trastâmara tivesse a vantagem numérica, mas o príncipe negro contava com o elemento surpresa. Ele protegeu seu avanço atrás de uma elevação e apareceu inesperadamente com seu exército no flanco esquerdo de Henrique. Os castelhanos e franceses surpresos lançaram uma carga de cavalaria mal coordenada, que foi abatida pelos arqueiros anglo-gascões. Os soldados espanhóis de Henrique não estavam acostumados com a devastadora eficácia do arco longo inglês, que desbaratou a infantaria em avanço da mesma forma. E o príncipe, vendo o inimigo em apuros, avançou com seus soldados montados para dispersar as tropas espanholas e francesas. A Batalha de Nájera foi mais uma vitória completa para o Príncipe Negro, cujo exército infligiu pesadas baixas aos espanhóis, enquanto sofreu pouquíssimas perdas, para a grande satisfação de Eduardo III. Apesar disso, o Príncipe Negro logo ficou frustrado ao saber que Henrique havia escapado para a França, onde foi protegido por Carlos V. No dia 2 de maio, em Burgos, Pedro foi informado de que a campanha para restaurá-lo ao trono havia custado mais de 400.000 libras e que a coroa inglesa esperava ser reembolsada. Embora Eduardo pretendesse permanecer com seu exército na Espanha para garantir que a dívida fosse paga, um surto de disenteria atingiu o exército em agosto. Foi quase certamente nessa época que o próprio príncipe foi acometido pela doença, da qual nunca se recuperaria totalmente. À medida que a doença se espalhava, os anglo-gascões marcharam de volta pelos Pirineus e retornaram a Bordeaux no início de setembro de 1367. No outono de 1367, o fracasso de Pedro em pagar suas dívidas deixou o Príncipe Negro à beira da falência, com a maior parte de seu exército ainda sem receber. O príncipe foi, portanto, forçado a recorrer à taxação da Aquitânia, introduzindo um imposto sobre propriedades conhecido como fuage, que foi aprovado pelos estados em janeiro de 1368. Um grupo de nobres, liderado pelo sempre difícil conde de Armagnac, denunciou o imposto como opressivo e se recusou a permitir sua cobrança em suas terras. Após sua expedição à Espanha, muitos dos trunfos políticos do príncipe estavam se esvaindo, pois ele agora não tinha mais os meios financeiros para manter a lealdade através de sua generosidade e doação de presentes. E seu charme pessoal foi bastante diminuído por uma doença debilitante que o atormentava continuamente desde o verão de 1368. Em junho daquele ano, Carlos viu sua oportunidade e a aproveitou, firmando um acordo com Armagnac, Albrecht e o conde de Périgord. 3 nobres aquitanos influentes que estavam ressentidos com o príncipe e seu novo imposto, prometendo defendê-los caso o príncipe atacasse seus domínios e concedendo-lhes terras e fundos. Enquanto os nobres prometeram lutar por Carlos para recuperar a Aquitânia para a coroa francesa. À medida que a saúde do príncipe piorava, seu controle sobre a Aquitânia se tornava cada vez mais precário.
Eduardo III, cuja energia e determinação haviam diminuído com a idade e problemas de saúde, não conseguiu fornecer ao príncipe recursos financeiros adequados e hesitou. Enquanto Luís, duque de Anjou, irmão de Carlos V, começou a reunir tropas no sul da França em coordenação com os nobres rebeldes para ameaçar a autoridade do príncipe. Além disso, a posição do príncipe foi ainda mais enfraquecida quando Henrique de Trastâmara reconquistou Castela e matou Pedro em março de 1369, colocando um aliado francês diretamente ao sul das terras do príncipe. Em junho de 1369, após meses de tensão, a guerra irrompeu mais uma vez entre a Inglaterra e a França. E Eduardo III enviou uma pequena força sob o comando dos condes de Cambridge e Pembroke para ajudar o príncipe negro. Carlos, por sua vez, havia economizado prudentemente durante todo o seu reinado e possuía grandes fundos para financiar os senhores rebeldes. Enquanto cidades e castelos, na vulnerável Aquitânia Oriental, começaram a cair nas mãos dos franceses. Enquanto continuava debilitado pela doença, aumentando ainda mais os problemas do príncipe, ele começou a perder alguns de seus companheiros militares mais próximos. Sir James Audley morreu de doença no final de agosto, enquanto seu capitão mais experiente na Aquitânia, Sir John Chandos, foi morto em uma escaramuça em Poitou em 1º de janeiro de 1370. Os franceses, então, lançaram uma ofensiva no verão de 1370 com 2 grandes exércitos, um dos quais sob o comando de João, irmão de Carlos V. O duque de Berry capturou a cidade de Limoges, no nordeste da Aquitânia. Em meados de agosto, após o bispo Jean de Croix, um amigo de confiança do príncipe negro, entregá-la aos franceses. O príncipe, horrorizado com a rendição da cidade, juntou-se a um exército de 4.000 homens e marchou para Limoges, naquela que seria sua última expedição. No entanto, ele teve que ser carregado em uma liteira, pois já estava doente demais para montar a cavalo. Mesmo assim, o exército chegou e cercou a cidade no dia 14 de setembro. No dia 19, os mineiros do príncipe conseguiram destruir uma grande parte da muralha da cidade, permitindo que as tropas inglesas invadissem Limoges e expulsassem os defensores franceses. A cidade foi saqueada e incendiada pelos franceses em retirada e pelos ingleses em avanço. E quando o bispo de Limoges foi levado diante do príncipe, disseram-lhe que merecia a execução, embora tenha sido poupado no final. A retomada de Limoges foi uma vitória importante para os ingleses. Mas essa vitória foi ofuscada pela notícia de que o filho mais velho do príncipe negro, Eduardo, havia morrido de peste poucos dias após a queda de Limoges. Essa notícia devastadora, somada à sua própria doença, fez com que o príncipe negro decidisse deixar a Aquitânia e retornar à Inglaterra. A captura de Limoges se tornou infame quando o cronista francês Jean Froissart escreveu um relato sobre o ocorrido, no qual afirmava que as forças do príncipe mataram indiscriminadamente grande parte da população civil após a queda da cidade. O relato de Froissart foi em grande parte fabricado. Embora tenha havido danos materiais substanciais, as vítimas foram limitadas a cerca de 300 pessoas e não às 3.000 que Froissart sugeriu. No entanto, essa história da captura de Limoges manchou a reputação do príncipe. No início de janeiro de 1371, o príncipe e sua comitiva navegaram para a Inglaterra. Ele passou grande parte do restante de sua vida no castelo de Berkhamsted, tendo deixado seu irmão, João de Gante, encarregado da situação militar cada vez pior em Aquitânia. Quando uma trégua de 1 ano foi assinada em junho de 1375, as posses da Inglaterra na França já haviam sido bastante reduzidas. Em casa, o velho rei Eduardo III havia se tornado impopular ao cair sob a influência de sua jovem amante, Alice Pérez.
Enquanto isso, o príncipe negro continuava sendo uma figura admirada, embora sua saúde continuasse a se deteriorar por causa da disenteria que havia contraído, uma doença que hoje é facilmente tratada com antibióticos. Quando o príncipe se aproximava de seus 46 anos, em 1376, ele estava praticamente incapaz de sair da cama. E no dia 1º de junho, ele foi levado ao Palácio de Westminster, para que ele pudesse passar seus últimos dias com seu pai idoso e o resto de sua família. No domingo, 8 de junho de 1376, Eduardo de Woodstock fez uma última oração e morreu, quase certamente de disenteria que o atormentava desde a campanha na Espanha 9 anos antes. Ele foi então enterrado na Catedral de Canterbury, onde seu túmulo ainda pode ser visto hoje. Pouco mais de um ano depois, seu pai morreu, o que significava que o filho de 10 anos do príncipe negro, Ricardo, se tornou o primeiro novo rei da Inglaterra em meio século. Ricardo II se mostraria um governante divisivo, que foi deposto em 1399, no que muitos historiadores consideram o início das Guerras das Rosas, que dilaceraram a Inglaterra entre a década de 1450 e a ascensão dos Tudor em 1485. O príncipe negro é considerado um dos maiores guerreiros medievais da história da Inglaterra, tendo desempenhado um papel de destaque em duas das mais decisivas vitórias inglesas na Guerra dos 100 Anos, em Crécy e Poitiers. Ele foi respeitado pelo povo da Inglaterra durante toda a sua vida e também por seus amigos e soldados, aos quais nunca deixou de recompensar generosamente pelos serviços prestados a ele. Até mesmo os reis franceses, João II e Carlos V, reconheceram o valor e a honra do príncipe. A reputação do príncipe, no entanto, tem graves manchas, especialmente na França, onde seus ataques brutais por Languedoc e no norte da Aquitânia. Antes da Batalha de Poitiers, incluíram atrocidades em massa contra civis e a destruição de grandes extensões do interior francês. No entanto, o príncipe negro foi, acima de tudo, um herói para a sua época, sendo chamado por seu cirurgião João Ardern, que o acompanhou em muitas campanhas de a própria flor da cavalaria. Pois há poucos homens na história que personificaram tanto a cavalaria medieval quanto Eduardo de Woodstock. Os princípios de coragem em batalha e demonstração de honra para com os adversários definiam a vida do príncipe guerreiro, que viveu e morreu seguindo um código de cavalaria amplamente almejado na Europa medieval. A cavalaria, de muitas maneiras, definiu a era do príncipe negro, e o príncipe negro, de muitas maneiras, definiu a cavalaria. O que você acha do príncipe negro? Ele foi um comandante militar implacável que devastou grandes partes da França com suas incursões de chevauchée? Ou ele teria sido um grande rei inglês? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários e, enquanto isso, muito obrigado por assistir.